E aí, pessoal? Bem, como prometido, eu disse para vocês que estava vindo um super conto, né? Um conto relacionado à mula sem cabeça. Então, esse conto sai hoje e ele vai ser dividido em duas partes devido ao tamanho dele e também para dar aquele ânimo mais, né? Então, eu peço também encarecidamente que além de assistirem o vídeo, vocês deixem um like para estar ajudando o canal e compartilhem com os amigos, quem gostar e poder estar prestigiando o trabalho e além de comentar também o que vocês estão achando, certo, pessoal? Então vamos para mais um conto. Ah, existem certos ditados que são reais, como aquele que diz: quem procura, acha. E eu achei. Sempre fui tímido, calado, quieto e nunca falava com ninguém sobre relacionamento amoroso. Até que um dia pensei em ter desencalhado, mas estava mais era para ser caçado. Morava em um pequeno bairro, afastado do centro da cidade. E quando ia para a escola, eu tinha que andar cerca de 5 quilômetros em uma estrada de terra até a parada de ônibus. Para ser exato, meu horário de estudos era tarde e às vezes chegava tarde da noite, pois saía lá pelas 5h20 da tarde e percorria 11 quilômetros até a parada de ônibus. E ainda tinha que percorrer aquela estrada, sozinho e à noite. Enfim, certa vez, uma família havia se mudado para o bairro e bem próximo de minha casa. Era o pai, a mãe e um casal. E nunca que eu tinha visto uma garota tão linda como aquela. Ela era loira, olhos azul, mais ou menos da minha idade e bem simpática. E havia coincidência? Sim, ela era solteira e começou a frequentar a escola. E para melhorar, ela foi parar na minha sala. Eu estava encantado e dava para perceber que ela jogava um certo charme quando me via. Para melhorar a situação, seus pais começaram uma amizade com os meus, e era tudo o que eu queria, pois assim estaria perto dela. Em uma noite, nós estávamos reunidos na frente da casa, conversando, e foi quando o pai dela perguntou: Rapaz, você estuda na mesma escola que minha filha, não é? Sim, senhor. Inclusive na mesma sala. Como é que, como eu e meu outro filho trabalhamos na cidade, não temos tempo de deixá-la na escola. Então, você poderia acompanhar ela? Naquele momento, meu coração quase parou, de tão nervoso que eu estava. Me recuperei e respondi: Claro que sim, senhor. Vai ser uma honra acompanhar sua filha. Então amanhã vocês já irão juntos. Deu para perceber que quando o pai dela falou isso, um sorriso e um olhar sedutor foi lançado em minha direção, e um suor frio me percorreu. Nem preciso dizer que naquela noite quase não dormi. Quando amanheceu, o dia para mim foi um dos mais tensos que já tive, mas tentei ficar o mais calmo possível, para não demonstrar para meus pais. Logo, tomo um banho, me arrumo e vou almoçar. E cerca de 30 minutos depois, sons de palmas são ouvidos na direção do portão. E minha mãe, ao atender, logo me chama: Filho, a Stephanie está te esperando. Um tremor no meu corpo e uma suadeira foi instantânea. Mas tive que ir, pois era dia de prova. Gaguejando, a cumprimentei, me despedi de minha mãe e pegamos aquela longa estrada. Ela tentava puxar assunto, mas o nervosismo era tão grande que eu mal conseguia raciocinar as respostas.
Depois de andarmos cerca de 1 hora, enfim chegamos na parada. E ela, meio que inquieta, me falou que tinha gostado muito de mim. Eu, meio sem jeito e quase desmaiando, falei que também havia gostado muito dela. E sem ao menos esperar, ela me deu um beijo. Que sinceramente foi a melhor sensação que já tive em toda a minha vida. E ela foi logo me dizendo que estava apaixonada por mim e perguntando se eu queria namorar com ela. Quase morrendo, disse que sim, e começamos a namorar daquele dia em diante. Tanto meus pais como os dela apoiaram o nosso relacionamento, menos o irmão dela. Mas, como ninguém além do irmão dela não proibiram, continuamos a namorar. E era mais frequente quando íamos para a escola. A nossa felicidade era tanta que nem pensávamos em algum perigo quando voltávamos para casa à noite. Até que um dia de sábado, havíamos marcado de sair para comemorar 1 mês de namoro. O irmão dela me chama para conversar e me fala: Olha, você é um cara legal, trata bem minha família, principalmente minha irmã. Mas te digo uma coisa, é melhor não ficar até tarde da noite, pois essas estradas, principalmente por essa semana, algo pode te acontecer. O que você está insinuando? Eu perguntei. Você não sabe absolutamente de nada. Só digo para tomar cuidado, beleza? Quem avisa, amigo é. Ele me deu as costas e saiu com um sorriso assustador. E fiquei pensando o porquê dele teria dito tudo aquilo. Logo chega o final da tarde e eu e Stephanie partimos para o ponto de ônibus. E ao chegarmos, eu falei para ela o que sua irmã tinha me dito. E ela disse que eu não ficasse preocupado, pois nada iria me acontecer. Nos divertimos bastante na cidade, e quando foi por volta de 9 horas, nós já estávamos a caminho de casa. O ônibus ia com poucas pessoas, o que era de costume. Logo descemos na parada e tomamos nosso rumo pelaquela estrada distante e deserta. Aquela noite era de uma linda lua cheia, que ajudava a dar um clima de romance e terror ao mesmo tempo. Não sei porquê. Quando, ao longe, um uivo foi escutado, mas pensei ser de cachorro, e a Stephanie fala em um tom baixo e preocupado: Ah, não. Eu a questiono, e ela, disfarçando, disse que estava começando a dar dor de cabeça, mas que eu não me preocupasse. Passados 30 minutos, começo a ouvir um som dentro da mata, como se fosse algo pisando, mas muito pesado. E pensando em ser um cavalo ou um boi, não dei muita importância. Mas uma respiração alta e cansada era ouvida junto com os passos. E quando eu ia me virar na direção dos barulhos, Stephanie sussurra no meu ouvido, dizendo para eu não olhar e continuar caminhando. O tempo foi passando e aquilo no mato continuava a nos acompanhar, até nos aproximarmos de casa. Nos despedimos e quando eu entro em casa, um som alto como se fosse um cavalo, bem pesado, passasse correndo em frente à minha casa. Como estava cansado, fui tomar um banho e dormi. No dia seguinte, estava correndo um boato de que uma criatura estava correndo pelo bairro e o pessoal estava achando que se tratava de um lobisomem. Foi quando eu me lembrei do ocorrido na noite anterior e comentei com minha mãe. E então ela me disse: Tome cuidado, filho.
pois você e sua namorada voltam tarde da noite para casa e ainda resta algumas luas cheias. O fato era que se fosse um lobisomem que nos seguiu, por que não nos atacou?